Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se eu amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, especialmente caríssimas irmãs, que vocês estão aqui, mães, numa imensa maioria, um presente de Deus para todos nós. Eu quero começar fazendo uma pergunta, não sei se vocês saberão responder. Se houver aqui alguma mãe que ligou para casa hoje, levante a mão. Tinha jeito de ser diferente? Posso até fazer uma outra pergunta. Será que alguma mãe, ao chamar para casa hoje, disse que estava rezando pela sua família? Não podia ser diferente. Eu quero começar dizendo-lhes uma coisa que está muito dentro do meu coração. Um respeito profundo por ter aqui pessoas que aceitaram um dom de Deus na igreja, acreditar na força da oração, da intercessão, para a restauração das famílias. E lhes digo ainda uma coisa: cuidado com a oração de vocês. Posso assegurar-lhes uma coisa, e digo que poderia contar aqui várias experiências da minha própria vida. Quando você reza, quando você pede as coisas que correspondem à vontade de Deus, tenha a certeza absoluta que a sua oração é ouvida. Talvez alguém possa dizer assim: mas as minhas preces ainda não foram ouvidas. Duas respostas. Pode acontecer que tenham sido ouvidas e atendidas de um jeito diferente. Aliás, ouvidas elas são sempre. Outra coisa é que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. É certo que Ele ouve, é certo que Ele atende do jeito melhor para a nossa vida, para a nossa salvação, para a vida e a salvação das pessoas por quem oramos. Mas eu lhes digo algumas coisas que podem ajudar-nos a refletir a partir do Evangelho que ouvimos. Pode acontecer conosco algo que aconteceu com Pedro. Nosso Senhor já tinha aparecido a eles. Hoje o Evangelho diz que, pelo menos na conta do Evangelho de São João, era a 3ª vez. Tinham visto o Senhor. Ele lhes mostrara as chagas no cenáculo. Na narrativa de São Lucas, eles até acharam que era um fantasma e disse: me dê uma coisa para comer, sou eu mesmo. Mas eu tenho a impressão que Pedro deve ter pensado assim, não sei o que vai dar essa história. Quando disse: vou pescar,
Pedro estava querendo voltar para a vida de antes. Prestem atenção no que quero dizer-lhes hoje. Queria voltar para os seus afazeres. De profissão, ele e alguns dos outros eram pescadores. E foram pescar. E labutaram, não pegaram nada. Posso até já abrir um parênteses e dizer assim: o que está fora da palavra do Senhor não pega nada. Jesus aparece lá à beira do mar. Devem ter pensado que era um pescador, ou sei lá o quê. Moços, vocês têm alguma coisa? Nada, não pegamos nada. Trabalhamos a noite inteira. Joguem a rede do lado direito. E João, olha, é a primeira vez que nesse evangelho aparece essa palavra: um discípulo que Jesus amava. Guarde essa palavrinha, porque ela é condição para a oração. É o Senhor. No meio daquele lusco-fusco da madrugada, é o Senhor. E Pedro, estabanado, pula na água. Vai ao encontro do Senhor. E é bonito, porque Jesus vai sempre na nossa frente. Já tinha um fogo aceso, pão, peixe. Olha a delicadeza. Como São João narra as coisas de um jeito tão bonito. Olha a delicadeza. Chame os outros, tragam os peixes. Levaram, e a rede, olha aqui, hein? A rede não se rompia. Até porque dizem os estudiosos, essa rede e a barca são símbolos da igreja, né? A barca de Pedro, que pode juntar tudo quanto é peixe, mas ela não vai se romper. Sempre cabe mais um. Não tem limites. Ao gesto de Jesus, ele pegou o pão e o peixe, ofereceu para eles. Tinha um lanche preparado. Delicadeza do Senhor. Vamos voltar um pouquinho atrás. Lago de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades, lago de Tiberíades. Não é um mar propriamente, não é? É um lago, mas que eles chamavam de mar. E aí, Jesus várias vezes teve essa história de água e de mar, né? Tempestade acalmada, no mesmo lago. Tem uma outra história de pesca milagrosa. Tem uma vez que ele vem andando em cima da água. Pedro quer ir ao encontro dele, mas duvida. Pedro, você é um homem de pouca fé. O mar, a água, o lago, sinais um pouco misteriosos. Mas quando Jesus está na barca, a tempestade se acalma, a pesca é abundante, as pessoas se sentem bem. Mesmo quando Pedro, sempre exagerado, né? Na outra história, vamos para águas mais profundas, e faz aquela pescaria maravilhosa, e Pedro fica tão envergonhado, se ajoelha diante de Jesus: afasta de mim que eu sou um pecador, eu não presto. Talvez a gente também tenha dito isso alguma vez. Que nada, Pedro, você será pescador de homens. Tudo preparado, um ambiente bonito,
de relacionamento entre Jesus e os discípulos. Outra vez é Pedro. Chama Pedro no canto: venha cá. Pedro tinha negado 3 vezes. 3 vezes teve que proclamar o seu amor. E aqui eu me recordo de São Paulo VI, quando ele visitou o lugar onde esse milagre aconteceu. Tem uma igrejinha ali na beira do mar. E Paulo VI fez uma reflexão muito bonita. Ele disse assim: há uma palavrinha neste evangelho que é a minha angústia e a minha alegria. Mas como eu posso saber se amo mais? Não tem nenhum aparelho para medir se eu amo mais. É minha angústia, mas é também a minha alegria. Continuava ele, e eu passo isso para nós todos que estamos aqui, especialmente para as mães. Não existe nada no coração humano que não ressoe no meu coração. Tudo bate aqui, dizia Paulo VI. Por isso é minha alegria essa palavra mais. E aqui nasce a minha reflexão com as mães aqui presentes. Vocês são chamadas a amar mais. Vocês são chamadas a ter essa força do amor que se traduz na ternura, na delicadeza. Vocês são chamadas a amar mais quando vocês têm a certeza de que é só com a presença de Jesus que a pescaria vai ser boa. Sem Ele não podemos fazer nada, nada, nada. Esta é a força do Evangelho. Hoje nós ouvimos um trecho do Apocalipse, a visão que o Apocalipse tinha daquele cordeiro. Hoje eu me lembrei de uma outra frase que não está na leitura de hoje, quando se perguntava assim: quem é que pode abrir o livro da vida? É o cordeiro, é Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Estamos aqui em torno do altar porque acreditamos que a chave da vida, que dá sentido à nossa existência, é a morte e a ressurreição de Jesus. É Jesus vivo, presente, morto e ressuscitado. Ele é que abre a chave da nossa vida e a vida de nossas famílias e a vida do mundo. Daí nasce a força da oração. Se nós o buscamos, se recorremos confiantes a Ele, achamos a chave para abrir os corações e o sentido da nossa história. Ora, se eu disse isso aqui, vocês bateram palmas, agora aguentem as consequências. Aguente as consequências. Há algumas tarefas que eu quero dar para vocês, como fruto deste encontro. Primeiro fruto, a leitura hoje dos Atos dos Apóstolos. Foram presos, depois acabaram soltos. A comunidade até se alegrou por terem sofrido por causa do nome de Jesus, mas eles falaram uma frase que eu quero dar como tarefa para vocês e para mim também.
É necessário obedecer a Deus antes do que os homens. Não existe nada melhor nesse mundo do que a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, conforto para a alma, é sabedoria. Tem muita coisa que aparece por aí. Nós vivemos num país que faz questão de dizer que é laico. Isso, infelizmente, vai crescendo muito, porque o pessoal acha que ser um Estado laico quer dizer também ser um Estado ateu. E é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Não dá para perguntar para vocês responderem diretamente, mas vocês sabem a resposta do que eu vou dizer aqui. Você já sofreu alguma coisa por querer seguir a lei de Deus? Por ser coerente com o Evangelho? Em casa? Na sociedade? Será que eu não estou colocando vocês para entrar numa fria? Não. Não mandei vocês virem aqui. Vir aqui participar desse encontro significa dar a sua adesão a princípios de vida, de gente que acredita na oração, de gente que aposta na orientação da igreja. Tire as consequências na vida de vocês. Primeira tarefa: obedecer a Deus. E a lei de Deus está aí gravadinha na sua consciência, hein? Você já percebeu? Que de vez em quando tem algumas coisas que a gente faz, mas lá dentro tem aquela voz, é o Espírito Santo soprando, dizendo assim: não é por aí não. Já experimentou isso? Segunda tarefa. São Pedro escutou de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Apacentar. Vocês, especialmente as mães, especialmente as mulheres. João Paulo II dizia que as mulheres têm mais do que nós homens duas capacidades: de amar e enfrentar o sofrimento. A minha mãe falava com meu pai, meu irmão e eu: vocês não aguentam nada, qualquer gripe vocês ficam prostrados, eu queria ver se você ter menino. Vocês iam ver o que é. Vocês têm uma capacidade para o amor e para o sofrimento. Vocês dão de 1000 a 0 em nós homens. Por favor, estão gostando? Agora escuta o resto. Saiam daqui com essa capacidade de amar para apacentar. Apacentar quer dizer cuidar. Não querer resolver as coisas na violência. Aprender e fazer isso, a tomar o mingau pelas beiradas, né? No meio está muito quente, a gente vai devagarinho. A força feminina numa família é indescritível. E se vocês apostam no bem, na vontade de Deus, a vitória é certa. Certa. Última coisa, mas que é a primeira que eu falei. Quando eu perguntei se vocês telefonaram para casa, eu estava perguntando se vocês amam. 1, 2, 3, 1000 vezes.
Você me ama? Você me ama? Diga aí no fundo do seu coração, que às vezes não sabemos dizer com outras palavras. Diga no fundo do coração: Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E amo a Deus, amando os outros, especialmente a minha família. Obedecer a Deus, apacentar, amar. 3 palavrinhas. Repitam comigo: obedecer a Deus, apacentar, amar. Silêncio bem profundo. Tome posse, mais do que aquilo que eu possa ter falado, tome posse daquilo que o Espírito Santo vai suscitar em seu coração agora. Silêncio. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.